Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e a vida num vilarejo viking não poderia ser mais tranquila. Cortar umas árvores para juntar uma lenha, caçar uns animais para juntar uma comida bacana e quando a gente achar que já tem provisão suficiente, recrutar os guerreiros mais violentos e sanguinários da história e partir em busca de batalhas violentas e gloriosas para sermos denominados os Champions of Midgard. Um jogo de 2 a 4 jogadores do designer Ole Steinnes, publicado em 2015 pela editora Grey Fox Games, que já foi anunciado pela MeepleBR com previsão de chegada aqui no Brasil em fevereiro de 2018. Então, siga o Coelho para aprender a jogar Champions of Midgard. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e posicione o marcador de rodadas no espaço 1 da trilha de rodadas. Embaralhe os espaços de tenda de mercado e posicione no tabuleiro um militar e um de economia, se estiver jogando com 2 jogadores. Posicione mais um de economia se estiver jogando com 3 jogadores. E para 4 jogadores, você vai usar 2 espaços de economia e 2 espaços militares. Posicione os navios públicos grande e pequeno em seus espaços do tabuleiro. E deixe próximos os navios privados, de acordo com o número de jogadores indicados na peça. O de capacidade 6 e 8 para 2 jogadores, um de capacidade 7 para 3 jogadores e o outro de capacidade 7 para 4 jogadores. Embaralhe todos os tipos de cartas separadamente e posicione em seus locais indicados. As cartas de destino e as cartas de runas, as cartas de trolls e as cartas de draugrs, as cartas de monstros e as cartas de viagens e os barcos mercantes. Crie uma reserva com os dados de vikings, os recursos, moedas, tokens de favor e tokens de culpa próximos ao tabuleiro. Escolha um jogador para iniciar a partida e, começando pelo último jogador e seguindo em ordem anti-horária, os jogadores escolhem um personagem no jogo. Então, ele pega essa ficha de personagem, então pegue 5 meeples da sua cor, um disco, uma comida, uma madeira, uma moeda, um token de favor, um dado branco e uma carta de destino que você olha e mantém em segredo. Então coloque um meeple na cabana dos trabalhadores, para ser recebido ao longo do jogo. Se estiver jogando com 2 jogadores, fique com 4 meeples. Se não, devolva um para a caixa do jogo. Inicie a partida com 3 meeples. Então posicione o seu disco no espaço 0 da trilha de pontos de glória. No Champions of Midgard, nós vamos realizar trabalhos para conseguir recrutar guerreiros e juntar provisões para ir em busca de batalhas. E através dessas batalhas com diversos tipos de criaturas, vamos conseguir pontos de glória. No final de 8 rodadas, o jogador que tiver mais glória é o vencedor. Cada rodada inicia pela fase de preparo. Abra uma carta de troll, 2 novos draugrs, complete cada espaço vazio de cartas de runas, uma nova carta de viagem em cada espaço vazio, um novo monstro em cada espaço de monstro vazio. Repare que o espaço mais à esquerda é utilizado apenas em um jogo para 4 jogadores. Um novo barco mercante no topo do barco anterior. E um dado adicional de cada classe em seus espaços indicados e um token de comida no espaço logo abaixo dos dados. Então entramos na fase de alocação de trabalhadores. Nessa fase, começando pelo jogador inicial e seguindo em ordem horária, todos os jogadores posicionam um meeple em um espaço de ação do tabuleiro e realizam o efeito do espaço. Os jogadores vão se alternando até que todos eles tenham posicionado todos os seus trabalhadores no tabuleiro. Então vamos conhecer aí esses espaços de ação. No casarão do Jarl, pegue o marcador de primeiro jogador e um dado branco da reserva. Nos espaços com dados de guerreiros, pegue todos os dados presentes no espaço. O mesmo se aplica para o espaço de comida. Pegue todos os tokens de comida presentes no espaço. Na cabana do trabalhador, você pode comprar um trabalhador adicional para você, pagando em moedas de acordo com a quantidade de trabalhadores já comprados pelos outros jogadores. Se você for o primeiro a comprar, pague 5 moedas ao banco. O segundo, 4 moedas, o terceiro, 3 e o último paga 2 moedas ao banco por esse trabalhador adicional. Na igreja, você pode comprar tokens de favor pagando em moedas. Um token por 1 moeda, 2 por 3 moedas, 3 por 6 moedas e 4 por 10 moedas. As tendas do mercado variam de jogo para jogo, mas basicamente você vai ganhar um benefício
nos espaços de economia e nos espaços militares você vai ganhar dados pagando o recurso pedido. Os barcos mercadores também possuem um efeito que você pode ativar pagando em moedas. Esse aqui, por exemplo, você paga uma moeda e ganha 2 comidas e uma madeira. Esses barcos são substituídos a cada rodada. No mercado você pode trocar comida, moeda e madeira à vontade na proporção de 1 para 1. Nas runas, você pode pagar uma madeira para pegar uma das runas abertas ou uma runa do topo. Essas cartas ficam com você e podem ser ativadas em seu turno. Após ativar a carta, vire-a com a face para baixo e elas vão valer pontos de glória no final do jogo. Na Cabana do Sábio, você pode olhar uma das cartas de viagem e pegar uma nova carta de destino. As cartas de destino possuem um pré-requisito, e se você atingir ele sozinho, você ganha a pontuação cheia da carta. Se você atingiu ele junto de outro jogador, você ganha a pontuação menor, mas o outro jogador não ganha nenhuma pontuação dessa carta. No espaço do Troll e dos Draugrs, você posiciona o seu Meeple para indicar que você vai enfrentar a criatura escolhida no final da rodada. Nos terrenos de caça, você posiciona o seu Meeple para indicar que vai enviar guerreiros em busca de comida no final da rodada. Esse é o único espaço do jogo onde mais de um Meeple pode ser posicionado simultaneamente. Chegamos então nos barcos, onde os jogadores podem combater os monstros além-mar utilizando os barcos públicos ou os barcos privados. Se ele escolher um barco público, ele deve optar entre o barco de capacidade 10 e pagar uma moeda ao bão, ou o barco de capacidade 5, que é grátis. Essa capacidade é a quantidade em guerreiros e provisões somadas que ele pode enviar para o combate. Então, ele imediatamente escolhe qual monstro deseja enfrentar, posicionando seu barco em frente a esse monstro. Mas ainda não precisa decidir quantos guerreiros e provisões serão enviados no combate. Você também pode escolher comprar um barco privado, para não precisar competir com os outros jogadores por um barco público, além de poder ter um barco grande, sem ter que pagar uma moeda de aluguel toda vez que for usá-lo. Esses barcos possuem um custo em moeda e madeira e valem pontos de vitória no final do jogo. Cada jogador só pode comprar um único barco privado. E esses foram todos os espaços de ação do jogo. No turno do jogador, se ele não quiser realizar alguma ação ou não tiver recursos suficientes para pagar o custo de uma ação que ele queira realizar, ele sempre pode utilizar o próprio tabuleiro do jogador dele como um espaço de ação, alocando um Meeple aqui e recebendo um token de comida. Então, aí sim ficam completos todas as opções que os jogadores têm de alocação de trabalhadores. Feita essa fase, nós vamos entrar na fase em que a gente decide quais guerreiros vão enfrentar os monstros que a gente determinou na fase de alocação de trabalhadores. Os jogadores que escolheram lutar com o Troll e os Draugrs devem posicionar todos os dados que vão para o combate em cima da carta que ele vai combater. Alguns Draugrs possuem restrição de classes de guerreiros, e essas classes não podem combater esse Draugr. Se você posicionou um Meeple nos terrenos de caça, você pode enviar todos os dados que não estão combatendo para buscar comida. Os jogadores com barcos em combate devem escolher quantos guerreiros vão enviar para esse combate, além de comida para alimentá-los na viagem, de acordo com o que o espaço indica. Lembrando que a soma de guerreiros e comida não pode ultrapassar a capacidade do barco. Alguns monstros também possuem restrição de classe. Nesse caso, a classe do guerreiro pode ser enviada no barco, mas antes do combate, elas são destruídas e devolvidas para a reserva, e não participam do combate. Em alguns casos, você pode decidir enviar esses guerreiros, mesmo assim, devido a cartas de viagem, que já vamos conhecer seus efeitos. Então chegamos na fase de combate, que é iniciada pela caça. Todos os dados de jogadores que posicionaram um Meeple aqui são rolados, e cada acerto dá 1 de comida para o jogador. Repare que os acertos duplos dão 2 comidas, mas o máximo de comida recebida aqui são 6. Então, vamos para a resolução de combate com o Troll. O jogador que combater o Troll rola seus dados e verifica seu resultado. Ele pode escolher descartar um token de favor para rerolar qualquer número de dados. Esse processo pode ser repetido qualquer número de vezes, enquanto o jogador tiver token de favor. Para cada arma rolada nos seus dados,
posicione um marcador de dano na criatura. Lembrando que aqui também uma face com 2 armas valem 2 acertos. As cartas de criatura indicam uma quantidade de ataque do lado esquerdo da carta. Após seu dano, a criatura te ataca com essa força, destruindo guerreiros igual a essa força. Mas para cada escudo que você rolar, você anula um ataque desse. Os guerreiros destruídos são devolvidos para a reserva. Agora verifique a resistência do Troll. Se você conseguiu igualar ou superar sua resistência, ele morre. Se ele ainda estiver vivo, o combate continua seguindo os mesmos passos até que a criatura morra ou você perca todos os seus guerreiros. O combate não pode ser interrompido antes disso. Os vikings lutam até a morte. Se ninguém derrotou o Troll, seja por falha no combate ou porque ninguém decidiu enfrentá-lo na rodada, todos os jogadores recebem um token de culpa, que vai tirar pontos de glória de vocês no final do jogo. Mas se um jogador venceu o Troll, ele recebe uma madeira de premiação e pode descartar um token de culpa que ele tiver e forçar outro jogador a pegar um token de culpa da reserva. Então ele fica com a carta de Troll e ganha os pontos de vitória indicados na carta imediatamente. Então vamos para o combate dos Draugrs, que começa pelo primeiro à esquerda. O combate funciona da mesma forma que o combate com o Troll, mas os Draugrs dão prêmio em moeda e não distribuem marcadores de culpa. Ganhe os pontos de glória indicados na carta e você também pode receber pontos adicionais se conseguir fechar grupos de 3 cores diferentes dos Draugrs, entre as 3 cores disponíveis no jogo. Todas as criaturas que não forem derrotadas, remova todos os marcadores de danos dela. Agora vamos resolver os combates no mar. Se tiver mais de um barco em combate, comece sempre pelo barco mais à esquerda. O jogador que entra em combate primeiro revela a carta de viagem e resolve seu efeito. Aqui você vai saber se sua viagem será tranquila ou não. Você pode encontrar pela frente um mar calmo e sem ameaças. Você pode se perder e acabar tendo que consumir mais recursos do que imaginava. Pode pegar um tempo sem vento e demorar mais para alcançar seu destino, fazendo seus guerreiros comerem mais. Pode pegar uma tempestade que destrói parte de suas provisões ou mata um de seus guerreiros. Um redemoinho também pode matar um de seus guerreiros. Ou, no pior dos cenários, você pode encontrar um Kraken. E se ele atravessar o seu caminho, você vai precisar enfrentá-lo da mesma forma que um combate normal. Se derrotá-lo, ganhe os pontos de vitória imediatamente. Mas você só vai revelar as cartas de viagem que tiverem guerreiros posicionados para enfrentar os monstros. Nesse nosso caso, a nossa expedição enfrentou um mar sem ventos e vai ter que perder uma comida. Mas como você era uma pessoa prevenida e foi na cabana do sábio, você já sabia o que ia acontecer aqui. Por isso, enviou uma comida extra, para não matar os seus guerreiros de fome. Então, após resolvida a sua aventura, você deve alimentar os seus guerreiros, pagando a comida de acordo com o espaço em que o seu barco se encontra. Os guerreiros que você não conseguir alimentar morrem de fome e são jogados ao mar. Devolva esses dados para a reserva. Toda a comida enviada na viagem é consumida, mesmo que seja mais do que necessário para alimentar os seus guerreiros. Então devolva toda a comida para a reserva. Então finalmente combatemos o monstro da mesma forma das outras criaturas. Os monstros dão muitos pontos de glória e também dão tokens de favor. Além disso, eles também possuem as 3 cores diferentes, que contam para a sua coleção. No final da rodada, todos os jogadores pegam seus trabalhadores de volta, retornem os barcos alugados para os seus espaços e os barcos privados para os seus donos. Se o Troll não foi derrotado, descarte o Troll na pilha de descartes na base do tabuleiro. E todos os jogadores recebem um token de culpa. Então descarte todos os Draugrs não derrotados também na pilha de descarte. Descarte todas as cartas de viagens reveladas e adicione uma moeda em cada monstro não derrotado. O jogador que derrotar o monstro com moedas em cima fica com todas as moedas. E mova o marcador de rodadas uma rodada à frente. E se essa já era a rodada de número 8, vá para a pontuação final do jogo. No final da partida, some aos pontos da trilha de glória os pontos das cartas de destino
reparando se você atingiu seus requisitos sozinho ou empatado com outro jogador. Cada grupo de 3 cores diferentes de monstros e Draugrs te dão 5 pontos de glória. Os pontos das cartas de runas, utilizadas ou não, pontos dos navios, caso você tenha comprado algum, 2 pontos por cada token de favor em sua reserva e 1 ponto para cada 3 moedas em sua reserva. E então verifique a tabela de glória perdida por tokens de culpa. O jogador com mais pontos de glória é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que derrotou mais criaturas fica com a vitória. Permanecendo o empate, os jogadores compartilham a vitória. Então, essas aí foram todas as regras do Champions of Midgard. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu farei o possível para ajudar você a responder. E não se esqueça, claro, de assinar o canal clicando aqui no selinho no canto do vídeo se você ainda não assina o canal aqui do Silco Coelho. Deixa aí também o seu like, qualquer outro comentário que você queira compartilhar aqui comigo. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.